Número 1, maior área tolerável, sem invadir uma ação muscular. Por quê? Se você for além da tolerância do paciente, por exemplo, na parte palatina, né, do superior, você tem ali, você invadir, o paciente vai ter náusea. E aí você vai invadir uma área funcional, e aí, em vez de melhorar, né, essa náusea, esse excesso de movimentos de língua, ali, essa intolerância vai perder a retenção, né? O paciente vai engasgar. Se você fizer a menos, você vai perder retenção. Então, você precisa conhecer a ação muscular, os músculos paraprotéticos, e você tem que usar o máximo dessa área sem você invadir essa ação muscular. Ou seja, quanto maior a área, maior os pontos de contato da prótese com a fibromucosa, maior a retenção e maior a estabilidade dessa prótese. Segundo pilar, recortes ideais de frenos hibridas, exatamente a mesma coisa, que são esses vezinhos que a gente tem que fazer na região do freno labial anterior, dos frenos laterais. Se eu tenho um frênulo com uma inserção, por exemplo, no superior muito alta, e eu fechar com a prótese, o frênulo é como se fosse um elástico. Quando o paciente falar, fizer movimentos labiais, ele vai empurrar essa prótese para baixo. E aí o que vai acontecer? Se a prótese estiver com retenção, vai cortar o frênulo, vai machucar. E se ela tiver com um pouco menos de retenção, ela vai descer. Né? A mesma coisa do freno lateral. O paciente dá um sorriso, você não abriu o movimento ideal, né? O recorte ideal, você vai agir negativamente. Isso é muito importante, principalmente no inferior, onde você, qualquer coisa, né, que você movimente, tende a desalojar a prótese. Então, se você não fizer o recorte de frenos hibridas ideais, você vai perder retenção e estabilidade. Número 3, é lógico, a moldagem funcional, ela é importante para a retenção, não só para você aumentar o número de pontos de contato entre a prótese e a fibromucosa. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu uso para moldar a pasta de oxincogenol, que é o material mais hidrófilo que tem, né, com a maior afinidade de moldar superfícies líquidas. Nenhum silicone é hidrófilo. Eles falam, o silicone de adição é hidrófilo. Não, ele é menos hidrófobo. Tanto o silicone de adição como de condensação, eles não têm afinidade à água, sendo que o silicone de adição é menos hidrófobo, tá? Mas nenhum é hidrófilo. Hidrofilia, afinidade à água, é a pasta de oxincogenol. Então, quando eu coloque na língua aqui para você ver embaixo da língua no assoalho, espatule um pouquinho de silicone leve e injete na sua língua, veja o que acontece. Coloque um pouquinho de pasta e coloque na língua aqui embaixo e veja o que acontece. A pasta ela vai ficar espraiada, ela vai se espalhar, ela tem afinidade por umidade. E o silicone vai ficar ali meio que fugindo da umidade, tá? Porque são materiais utilizados para prótese fixa. Quanto mais seco, melhor é o meu molde, tá? Mas eu moldo com silicone, está errado? Não está errado. Eu digo para vocês que eu uso o melhor material que eu acredito que deu maior fidelidade, maior número de pontos de contato. Tanto se você quiser fazer uma experiência, molde com silicone, depois molde com a pasta, produza 2 modelos e observe qual aquele que tem mais riqueza de detalhes. Se tem mais riqueza de detalhes, o acrílico vai copiar mais os detalhes e vai ter mais pontos de contato entre a prótese e a fibromucosa. Se você tiver mais pontos de contato, você vai ter mais adesão, coesão, tensão superficial e pressão atmosférica, que são os fenômenos físicos que fazem com que uma prótese pare na boca. Então, a primeira coisa que eu acredito é eleger um bom material de moldagem. E a segunda coisa é a técnica de moldagem funcional, tá? Eu nem vou falar de próteses feitas apenas com modelo anatômico, porque isso não existe em nenhuma literatura odontológica, né?
você tem que fazer sempre uma moldagem funcional através de uma moldeira individual. Agora, qual a técnica que você usa? Nós preconizamos, e quando eu falo nós, né, pela técnica da clonagem terapêutica, nós usamos a filosofia, eu e o professor Tomás Gomes, técnica seletiva, que nós vamos evitar pressionar áreas flácidas e vamos apoiar em áreas duras. Nós vamos evitar a báscula da prótese. Por exemplo, se você tem um tórus ali no meio do palato e você tem resiliência do lado, se você usar uma moldeira individual e não aliviar nada, ela pode ter báscula. E báscula, movimento, vai significar o quê? Entrada de ar, diminuição de retenção e estabilidade da prótese. Então, nós acreditamos que uma técnica, com uma filosofia que nós conhecemos como técnica seletiva, né, que é selecionar as áreas que eu vou comprimir mais e selecionar as áreas que eu vou comprimir menos, vai evitar deformar áreas flácidas, como vocês viram naquele filme, mas vai evitar também essa movimentação, entrada de ar e diminuição de retenção e estabilidade. Então, a moldagem funcional seletiva, bem executada, vai potencializar, através de duas frentes, a retenção da prótese, evitando básculas e aumentando o íntimo contato da prótese com a fibromucosa de revestimento. O item 4, o quarto pilar que nós podemos analisar de retenção máxima, são as bordas da prótese, né? Elas devem ser o mais espessas possível, dentro da mesma maneira da área basal, da tolerância do paciente. Então, Osmar, quanto maior a borda, maior a retenção? Sim. Maior a estabilidade? Sim. Só que, se você exceder a tolerância fisiológica desse paciente, o músculo vai atuar negativamente também, assim como os frenos e bridas, empurrando essa prótese para baixo, a superior, para cima, a inferior, ou até causando úlceras traumáticas. Então, é importante você descobrir qual que é a borda mais espessa possível, tolerável por aquele paciente. E o quinto e último pilar da retenção máxima, lógico, uma dimensão vertical de oclusão. Se o paciente tem perda de dimensão vertical, ele fechar muito a boca, é muito mais fácil essa prótese derrapar para anterior, né? Durante o fechamento, porque os músculos não estão nas suas posições ideais. E a oclusão também. Se você tiver uma oclusão com contatos prematuros, com contatos deslizantes, eles vão levar à movimentação da prótese, consequentemente poderá permitir a entrada de ar e quebra da retenção e da estabilidade, mesmo às vezes que ela tem uma boa retenção. Então, observem que você obter a retenção de uma prótese, ela envolve 5 pilares muito importantes, onde você vai tentar o máximo da área, um melhor recorte, ou seja, o recorte ideal de frenos e bridas, uma moldagem que evite básculas dessa prótese, uma borda o mais espessa possível tolerável, numa oclusão estável e uma dimensão vertical de oclusão fisiológica e funcional. E aí, sim, você vai realizar uma prótese muito interessante, que o paciente vai ficar muito satisfeito. E esse é um slide interessante, né? Porque às vezes a gente não se dá conta de todos os problemas que a falta de retenção pode nos trazer. Então, eu dividi aqui entre profissionais e pacientes. Para o dentista, maior número de consultas, porque a prótese se mexendo, ela vai levar mais machucados. Aí o paciente vem, está pegando aqui, agora está pegando ali. Isso vai aumentar tremendamente o estresse com o paciente. Chega uma hora que o dentista desiste ou o paciente desiste, né? Você está lá no consultório, a dona Maria quer marcar. Você fala, mas não é possível, de novo. E a dona Maria fala, eu vou ligar para o doutor Osmar de novo. Ai, está pegando. Isso é péssimo, né? Tanto para o dentista quanto para o paciente. Maior estresse com protético, né? Porque assim, você tem que reembasar.
né? Ou você fica lá, olha, não parou a prótese que você fez, aí o protético fala, não, mas, doutor, eu fiz os mesmos protocolos, eu deixei ali 12 horas na prensa, fiz tudo certinho. Então, fica aquele mal-estar, né? Fica aquele estresse com o nosso parceiro protético. Né? Por quê? Porque é insucesso, né? E isso daí leva a maiores reembasamentos indiretos. Isso é um perigo, porque você vai lá, você reembasa, né, não dá retenção, e aí vai para o laboratório e volta, e você fica olhando para a prótese, e aí você fala, meu Deus, será que vai parar agora? Porque você fez exatamente a mesma coisa que você tinha feito e não deu certo. Você fez uma moldagem interna ali na prótese, um reembasamento indireto, o protético fez a mesma coisa laboratorial, e aí você fica naquele estresse, isso não parar. Porque você foi para um reembasamento indireto antes de detectar onde está o problema da falta de retenção. E esses reembases, esse número de consultas, lógico, vai levar a um maior prejuízo financeiro. E o principal, eu acho, causa negativa, é que muitos profissionais eles abandonam a prótese total. Eles ficam tão decepcionados e tão frustrados e o dia a dia deles se torna tão angustiante que eles acabam abandonando. E não é pior, não é melhor para o paciente, né? Então, você tem aqui mais machucados, então você tem dor ali, desconforto, a falta de retenção dá mais insegurança, então o paciente fica extremamente inseguro de dar o seu sorriso, e esses movimentos, né, essa falta de estabilidade gera uma menor eficiência mastigatória, e esses movimentos, eles aumentam em torno de 10 vezes a perda óssea. Então, uma prótese mal feita, ela perde 10 milímetros, ou seja, 1 centímetro em 10 anos. E uma prótese bem feita perde 0,1 milímetros por ano, ou seja, 1 milímetro em 10 anos. Então, eu sempre falo nas lives, né? A prótese total, ela não é a vilã, né, que faz perder osso. O que faz perder osso é o desconhecimento de como você deve fazer uma prótese total. O que faz perder osso é iatrogenia, é não saber fazer, é fazer errado. Né? Esse maior número de consultas vai levar ao maior gasto de tempo do paciente, maior gasto financeiro de condução, maior estresse com o dentista, e ele, lógico, ele não vai te indicar. Menos indicações, ele não ficou satisfeito. Então, ele vai ter machucados, né? Então, ele vai ter um desconforto físico e um desconforto mental, porque é mais inseguro, né, de ele poder dar um sorriso e ter uma convivência social. Então, por isso, né, que a nossa equipe tem muita coisa que a gente pode falar de prótese total, e nesse nosso conteúdo a gente faz questão de falar da retenção, porque ela envolve todo um problema muito sério, até muitas vezes o abandono, né, de se fazer um tipo de trabalho para esses pacientes que necessitam tanto, né?